E eu vou ficar por aqui, né, junto com vocês. Tá bom? Um abraço. Pode seguir, Lu. Ok. Então, que eu tinha perguntado a eles, se eles sabiam da questão da predestinação, que é uma visão da igreja protestante. A igreja protestante, ela tem várias denominações fortes, assim, sérias, né? Porque tem muitas também portinhas. Mas tem portinhas que o pastor abre, mas tem as sérias, as fortes, tipo luterana, calvinista, luterana, calvinista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Agora não lembro mais, mas enfim, essas são bem conhecidas, né? Então, eles têm uma visão da predestinação. A predestinação é isso que a Loiane disse. Esse já vai para o inferno, tipo assim. Não tem uma alternativa, já está determinado. É como se Deus determinasse quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É uma coisa... porque no cristianismo católico, existe um lugar de purificação, eles não têm isso, que se chama o purgatório. Então, para o cristianismo, se você morrer com arrependimento daquilo que fez, mesmo que seja seríssimo, mesmo que seja um Adolfo Hitler, por exemplo, coisa horrorosa dessa, mas se tivesse se arrependido no final, existe o perdão divino, arrependido de verdade, né? Existe o perdão divino, e a ida para o purgatório, que é um lugar de purificação até você chegar a poder habitar o céu junto com Deus, que é totalmente santo, não pode entrar no céu com pecado. Mas você tem esse local de purificação, vamos dizer assim, um local, vamos dar esse nome, porque não tem outro nome, a gente não tem nome para essas coisas, a gente tem poucas palavras para falar de um mistério, quer dizer, de alguma coisa que a gente não domina assim, a gente domina na fé, mas a gente não viu, não tem palavras, são mundos distintos. Um é um mundo divino, outro é um mundo humano. Então, as nossas palavras são curtinhas para explicar, mas vamos dizer que seja um local. E para eles não têm esse local. Então, ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. E eles acham, o calvinista acha que a pessoa já nasceu pré-determinada, foi escolhida, quem vai para que canto. Então, na Bíblia existe uma predestinação. Quer dizer, uma coisa pré é uma coisa que vem antes, né? Hoje a gente não faz o pré-vestibular para fazer vestibular, vem antes do vestibular. Pré vem antes. E a destinação é o seu destino. A pré-destinação. É uma coisa que já vem, você não sabe o que é pré, veio antes de você não tem noção disso, mas é uma coisa que já foi determinada, pré-determinada a pré-destinação. E aqui na Bíblia, que é a mesma epístola que a gente viu no nosso último encontro, que a gente leu que Deus nos cria desde a fundação do mundo, aqui mesmo eu lembrei disso porque hoje foi a carta aos Efésios, hoje é a carta aos Efésios que foi lida na missa. E aí é a carta que a gente terminou na semana passada. E ela diz bem no início dela, no 1:5, ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo. A predestinação do homem é para viver a vida divina, não é para ir para o inferno. Não é essa a predestinação. É uma opção que a gente aqui abraça ou não, essa ida para o inferno, quer dizer. A gente escolhendo um caminho mal, é para lá que a gente vai se não se arrepender, mas não é que a gente nasceu para isso. A gente nasceu bom na nossa essência, que é uma coisa assim bem interessante, não sei se eu expliquei para vocês a questão da essência, que é uma visão da filosofia, inclusive. Quando a gente vê lá na Bíblia, Deus diz que tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, e o homem é imagem e semelhança, quer dizer, é o que há de mais especial na criação de Deus, é o ser humano. E se tudo é bom e saiu da mão de Deus bom, o que acredita o protestantismo? Que o pecado degenerou o homem completamente, totalmente, não tem acerto, a não ser que Deus assim queira, mas a gente não tem acerto, uma coisa impossível. E não é o que a gente entende. A gente entende no cristianismo que nós temos uma maneira de nos acertar. A gente tem até sem cristianismo. Por exemplo, digamos que a gente faça alguma coisa para alguma pessoa e a gente se arrepende. Sem igreja, sem nada. Aí você vai lá, pede desculpa para o outro.
Vamos fazer as pazes, vamos reverter essa situação. Aí o outro aceita. Tá bom, então vamos. Pronto, a gente volta para a situação antes, boa. Sem igreja, sem nada. Muitas vezes acontece isso. Que você, fiz mal mesmo, foi mal mesmo, você me desculpa. A pessoa, tá bom, tá feito. Pronto. Aí você volta para aquela situação boa de antes. Se fosse uma coisa totalmente estragada, que não tivesse mais jeito, não tinha mais jeito com nada. Você não conseguiria mais voltar à boa com ninguém. Então, essa visão está errada. Porque a gente mesmo, na nossa vida, sem igreja, sem nada, a gente tem essas coisas no nosso dia a dia, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes você se chateia lá, fala alguma coisa, desculpa aí, tá. Então, agora, nos casos em relação à igreja, a gente tem que, vocês vão ver o sacramento da conciliação, da reconciliação, você vai se reconciliar, que é o perdão. Quando a gente tem uma pessoa com uma pessoa, a gente também se reconcilia. A gente brigou lá e vai se reconciliar. Quando se separam, vão para o direito lá, para o frente do juiz, a audiência de conciliação, antes de se separar definitivamente pelo civil. Você tem a audiência de conciliação, para saber se realmente é aquilo que o casal quer. Vocês querem isso mesmo? Aí você diz sim ou não. Chama-se audiência de conciliação. Então, assim, não é que a gente não nasceu podre desse jeito. O pecado detonou um bocado, mas também não é essa coisa como eles entendem. E por isso mesmo a gente tem essa opção de perdão também da parte de Deus. Os homens aqui se perdoam uns aos outros, e Deus perdoa nós todos, se for o caso da gente pedir perdão. Porque para ser perdoado tem que pedir perdão. Não tem como você perdoar alguém que não pede perdão. É assim na nossa vida, é assim com Deus também. Mesmo até que aquele perdão ali seja o último, não tenha padre nenhum para você fazer o sacramento, mas você está pedindo perdão. E será ouvido, será perdoado. E aí vai para esse processo que se chama o purgatório, que eles não acreditam. Então, ali na Bíblia, falou o quê? Que a nossa predestinação, quer dizer, a gente foi feito para viver a vida divina. Essa que é a predestinação, não tem nada de coisa ruim. O problema da coisa ruim vem com a escolha, com a nossa própria escolha. Muito bem, então vamos aqui continuando. A gente viu que Jesus, a gente viu no encontro passado, que ele nasce da Virgem, existem os dogmas marianos, e um deles é que ela é virgem antes, durante e depois do parto. E aqui tem uma coisa bem interessante, porque todo mundo pergunta, mas como é que será que foi isso? Não, ninguém sabe como é que foi isso. Mas o que diz aqui sobre essa questão de como é que ela é virgem até durante o parto, né, e depois do parto. Então, aqui o livro faz uns exemplos que são interessantes. Então, diz ele aqui, o catecismo. Assim como mais tarde Jesus sai do sepulcro fechado e selado, ele sai de lá, assim como entrou para junto de seus discípulos, apesar das portas fechadas, quer dizer, ele passa pela porta. Assim, esse que é interessante, como na observação, porque aí é nossa vida, como na observação diária da natureza. Vemos os raios solares atravessar um vidro compacto, sem o quebrar, e sem lhe fazer o menor estrago, assim também, de maneira mais sublime, nasceu Jesus. Quer dizer, o raio entra dentro da sua casa, passa pelo vidro e não quebra o vidro. Então, ele está dizendo, fazendo um comparativo de como é que Jesus nasce e Maria continua viva. Existem essas situações aqui, do vidro que passa pelo raio que não quebra o vidro. E a gente vê a luz do sol batendo dentro de casa. Então, é uma maneira de dizer, você tem, o Jesus entra no mundo sem que ela deixe de ser virgem, assim como um raio atravessa um vidro. Bom, muito bem. E aí, o que diz aqui ainda o catecismo, é que a nossa dignidade, então, ela é elevada, porque, na verdade, houve um homem que é Deus. Então, ele eleva toda a natureza humana. A natureza toda é elevada porque existe um homem que é Deus. Não existe um anjo que é Deus, existe um homem que é Deus. Então, a natureza humana é elevada com essa vinda de Jesus.
E aqui, esse mesmo homem que é Deus padece sob Pôncio Pilatos, que isso é o credo, né? É morto e sepultado, que a gente está vendo aqui o credo. E isso aqui é uma coisa também que fica na nossa imaginação, porque a gente não consegue fazer um raciocínio de como pode ser isso. Porque, de como pode ser isso que eu vou dizer, né? Porque a gente tem na Bíblia dois seres que nunca pecaram. A mãe, porque era mãe de Deus, então é outro dos dogmas, ela é imaculada, nunca pecou. E o próprio filho, que nunca pecou. Por quê? Por que nunca pecou? Porque na humanidade dele ele foi obediente até a morte de cruz. E na divindade não tem como pecar, porque Deus não peca. No entanto, ele morre na cruz e morrer é causa do pecado. É por causa do pecado que o homem morre. E ele morre. E ele não tem pecado. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar, até porque a gente não lembra de todos os nossos pecados. A gente não tem essa lembrança. A gente lembra dos últimos que a gente fez ou dos graves que a gente cometeu ou continua cometendo. Mas de todos, eles não vêm na nossa cabeça. Desde que a gente começou, desde pequeno, não vem. Então, os diários que a gente faz, malcriações, etc. Por dia aí a gente faz alguns, e a gente não consegue se lembrar. Como pode um homem ter assumido para si todos os pecados? É outro mistério. A gente não consegue nem imaginar, porque a gente não lembra nem dos nossos. Então, mas é o que aquilo ali é que assumir os nossos pecados é que faz com que ele morra na cruz. E como ela não tinha pecado, porque ela nasce imaculada, ela dorme e sobe aos céus. Mas ele morre na cruz. E aí, Paulo vai dizer que depois da ressurreição, né, Paulo escreve depois da ressurreição, apóstolo Paulo, que se não houver a ressurreição, é vã a nossa fé. Porque de palavras bonitas, o mundo está cheio. Mas ressurreição só tem essa, não tem outra. Nem a gente conhece ninguém que tenha ressuscitado. Até mesmo quem acredita na reencarnação, que é diferente da ressurreição, que acredita que a pessoa volte para esse plano, como eles dizem, nunca mais viu a pessoa. Acredita, mas nunca mais viu. Ela falou não sei aonde, foi lá no centro, ela falou, mas ver, não viu. Então, ninguém conhece a ressurreição. Ninguém nunca viu. Só quem viu foram os apóstolos e aqueles que estavam naquela época com Jesus, que viram a ressurreição. E por causa dessa ressurreição, é que aqueles apóstolos foram, então, pregar o evangelho, porque eles estavam apavorados. Eles se esconderam. Na morte de Jesus, eles se escondem todos. Mas, a partir da ressurreição, eles saem e vão pregar o evangelho. Eu acho que eu já falei para vocês que Pedro até pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado com Jesus. Então, a gente pode dizer que Deus podia ter escolhido outra forma de fazer as coisas? Podia. Ele podia ter escolhido qualquer forma de fazer as coisas, mas ele fez dessa forma. Foi a forma que ele escolheu. Aqui, sobre o fato histórico, se é um fato histórico, ele é um fato histórico. Quando a gente lê, existe um historiador judeu da época, é judeu, não seguiu a Cristo, mas ele fala no livro dele, Flávio Joséfo, que é o nome dele, sobre essa pessoa, o Cristo, que naquela época apareceu em Jerusalém, e ele conta a história de Jesus, evidentemente sem a crença de ressurreição, nem de que é o Messias, porque eles ainda estão esperando, né? Mas diz ele que era um homem bom, que era seguido pelos seus seguidores,
ele faz um sinal positivo sobre a pessoa de Jesus. Ninguém tem dúvidas de que Jesus existiu. Hoje em dia não se tem mais, se não existiu, existiu, existiu. Até por causa desse fato, desse Flávio José, que era um historiador, e fez, então, o livro falando sobre, tem uma parte do livro, né? Não é sobre isso que ele fala, porque ele é um judeu, ele fala, na verdade, sobre o povo judaico da época, mas faz menção à pessoa de Jesus. E a morte de cruz é uma coisa que é difícil da gente entender, então diz aqui o catecismo. Porque como que a gente pode imaginar todos os pecados dos homens em cima dos ombros de um único homem? Uma coisa difícil de entender, mas é a realidade. Então, aqui, todo esforço é pouco para chegarmos a compreender que a nossa salvação depende da própria cruz e daquele que nela foi pregado por nossa causa. Então, a nossa salvação, ela passa pelo sofrimento. Ela não tem como se separar do sofrimento. E, na verdade, aqui, nesse mundo, todos sofrem. Também não existe quem não tenha sofrido, que é um lugar assim. É assim que acontece com todos os seres humanos. Entretanto, a cruz, que a gente chama de nossa cruz, o nosso sofrimento, ele pode nos revoltar, né? Eu não mereço, naquela situação do eu não mereço, ou ele pode nos salvar. E depende de como a gente vai olhar para isso. Como é que esse sofrimento vai ser assimilado por nós. Eu conheço gente que se revolta, e eu conhecia a minha prima, prima postiça, mas a gente foi criado junto, então a gente se chamava de prima, que era difícil. Era uma adolescente complicada, foi um adulto difícil, mas passou por uma situação, duas situações terríveis. Uma foi o suicídio da mãe, e a outra, ela ficou com AIDS e morreu de AIDS. Quer dizer, duas situações bem complexas, até porque na época em que ela morreu, o AIDS ainda não era, acho que fosse hoje não teria morrido, né? Mas a AIDS ainda era uma doença esquisitíssima. E aí, eu nem sabia que ela estava com AIDS quando ela ligou. Ela ligou para mim, eu não sabia, e porque ela morava no Rio e eu aqui, e ela falou, ela relatou sobre a questão do sofrimento, dizendo que todo aquele sofrimento, principalmente da mãe dela, no fundo foi, ela se modificou de uma tal forma que foi positivo. Claro que ela não esperava nem queria, mas assim, ela teve uma mudança radical no seu ser, no jeito de ser. E ela se tornou uma pessoa muito mais compreensível. Ela disse, ela relatou isso. Então, assim, depende de como a gente olha o sofrimento. Mas eu também, que fui uma pessoa que já sofri muito, eu acho que o sofrimento me modificou completamente. Eu me lembro da minha mãe dizer para mim assim, Luciana, você ficou uma pessoa muito melhor do que você era. Quando uma mãe diz para você que você ficou melhor do que você era, é porque você ficou. Porque a mãe tende a passar a mão na sua cabeça, achar que você é uma gracinha. Mas a minha mãe não, ela disse isso para mim. O sofrimento te fez uma pessoa muito melhor. Então, depende de como a gente olha o sofrimento. Mas tem gente que não, que se revolta. E aqui por isso que ele diz que a nossa salvação depende da nossa cruz. E eu acredito nisso piamente, porque para mim foi assim. Não só, eu não sei se estou salvo, a gente nunca sabe dizer se está salvo, a gente só vai saber se está salvo depois que morrer. Mas o impacto do sofrimento na minha pessoa me modificou também como a outra para ser uma pessoa melhor. Então, nesse sentido, já um acontecimento aqui, nesse mundo aqui, eu não posso chamar isso de uma salvação, porque digo a vocês de novo, a gente só sabe quando morre, mas em que eu vejo a minha própria pessoa se tornar uma pessoa melhor. Eu concordo com o que a minha mãe disse para mim. Digo mesmo da outra que teve uma coisa também seríssima, e que morreu de uma forma dessas que eu estou dizendo para você, morte de AIDS. Então, todos passaremos por isso, inclusive a própria igreja também vai passar, a igreja não só como instituição, mas com seus fiéis,
ela está indo para um fechamento sob certo aspecto, se vocês observarem, e os cristãos são muito perseguidos. Temos, assim, é porque não vem no jornal, não falam nada, mas existe uma perseguição muito séria dos cristãos, já começando na Europa. Chegou agora para mim uma mensagem de que me parece ser real, porque a foto está lá. Na França, houve uma ordem de que tirassem as pessoas que estavam na missa, então, a polícia entrou dentro da igreja, estava tirando as pessoas porque querem derrubar a igreja para a construção ali de um estacionamento. Derrubar uma igreja para construir estacionamento. Então, os cristãos que estavam na igreja não queriam sair, se jogaram no chão e a polícia tirando à força, numa hora de uma missa. Ou seja, é uma perseguição séria e esse sofrimento vai abalar todo mundo. Ele não abala só os cristãos, porque na hora em que o cristianismo sair mesmo de cena, que é o que está começando a acontecer, o mundo tem uma reviravolta nos seus valores. Esses valores eles já estão se modificando, mas eles vão se modificar totalmente, porque os países são laicos, eles não têm nenhum interesse de ter uma religião sob comando governamental. Isso é que se chama um Estado laico, mas principalmente se essa religião é o cristianismo. Desde muito cedo, o cristianismo, muito cedo, que eu digo é de muitos séculos atrás, existe esse desejo, quando você estuda nos filósofos, como é que eles se expressam, esse desejo de que essa igreja ou suma ou se transforme para uma outra coisa. E é o que para onde nós estamos caminhando. Então, isso vai ser, vai ser um sofrimento para todo mundo. As pessoas ainda não conseguiram entender isso direito, mas elas vão entender. E elas vão entender isso sem os cristãos aparecerem, porque o Papa Bento XVI, inclusive, fala que a igreja será pequena, ela volta, a verdadeira igreja volta para uma igreja como nos tempos da perseguição de Roma, que estavam em catacumbas, viviam debaixo da... Porque aqui a gente não tem bem essa questão das catacumbas, mas tipo debaixo do solo, eles se escondem debaixo do solo, e ali, lá na época, né, na época de Nero, na época em que começa a igreja a florir, eles se escondem debaixo do solo para fazer as suas orações. Então, a igreja está indo de volta para essa mesma situação, em que ela vai ficar pequena, em razão da perseguição que ela vem sofrendo. E aí, outras situações, o mundo viverá uma outra situação diferente, e bem diferente do início do mundo. Né? E eu acho que nós vamos ver um pouco dessas coisas, não sei se tudo, mas algumas coisas nós veremos. Aqui é uma pergunta. Cristo podia morrer? Então, o catecismo responde, porque existe a pergunta, uma vez que se ele é Deus, como é que ele pode morrer? Só que ele é homem também, né? A gente não pode esquecer. Na divindade tem que sempre pensar nas duas situações, a divindade e a humanidade. Então ele diz, ademais, homem que era perfeito e verdadeiro, Cristo podia também morrer no sentido próprio da palavra. Ora, o homem morre quando a alma se aparta do corpo. Portanto, com o dizermos que Jesus morreu, queremos simplesmente declarar que sua alma foi separada do corpo. Mas, por tal afirmação, não admitimos que do corpo se tenha separado a divindade. Muito pelo contrário, com fé inabalável, confessamos que depois de separada a alma do corpo, a divindade permaneceu sempre unida não só ao corpo no sepulcro, como também a alma nos infernos, porque ele desce à mansão dos mortos. Então, quando ele diz que a divindade permanece não só no corpo, mas também quando a alma desce aos infernos, é porque ele está dizendo isso.
Porque quando diz, desceu à mansão dos mortos, o que ele foi fazer na mansão dos mortos? Por que há essa passagem da mansão dos mortos? Porque naquela época ainda não se tinha ressurreição. Então, o que aconteceu com o pecado? Com o pecado, está lá na Bíblia, em Gênesis, a porta dos céus foi fechada para o homem. Fechou-se a porta dos céus, não tinha como voltar. Como é que foi possível a volta? Com Jesus, porque ele, como Deus e Filho de Deus, abre a porta de novo dos céus. Abre aonde? No batismo dele. E depois de novo aonde? Na ressurreição. Então, o que ele vai fazer lá no inferno? Ele vai buscar, estava todo mundo esperando, no mesmo lugar, bons, maus, estavam todos juntos. Então, ele vai resgatar aqueles que ressuscitarão, todos ressuscitarão, mas aqueles que vão viver a vida divina. A ressurreição é para todo mundo. Mas ele desce à mansão dos mortos e liberta aqueles que realmente herdaram o reino de Deus por vontade própria. É isso que ele vai fazer lá. E é por isso que ele diz, com fé inabalável, confessamos que depois de separar a alma do corpo, a divindade permaneceu sempre unida, não só ao corpo, como também a alma nos infernos. E quem desce aos infernos é o próprio Deus. Muito bem. E aí eles explicam, é uma das explicações, podia ser de outra forma, podia, mas foi dessa, né? Então a explicação é, convinha que o Filho de Deus morresse a fim de aniquilar aquele que tinha o poder da morte, isso é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo temor da morte, passavam toda a vida em escravidão. Essa questão da escravidão é uma coisa séria. É a questão da condenação e de você achar que está condenado, e muita gente acha e acaba... Eu vi uma música, depois eu gosto de trazer essa música da questão da condenação. Uma música que não é música de igreja, não, música popular. A pessoa acha que está condenada e acha que vai ser assim para o resto da vida. E não é. Se a gente se arrepender, não tem mais condenação nenhuma. Então, a morte de Jesus representa a nossa possibilidade de retorno aos céus que se fecharam em Gênesis. O homem não vai entrar mais aqui, e ele vai botar os querubins. É Gênesis, Gênesis, Gênesis. Ele vai botar os querubins, quer ver? E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem saiu de lá e o demônio também. Veio todo mundo para a terra, na verdade. Saíram todos do paraíso. Mas o paraíso é um mundo, é a criação do mundo, então a gente não volta mais também para o paraíso. Então, aqui no batismo de Jesus, deixa eu ver aqui, está fechada a porta do céu, né? Baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins, ninguém entra. Então, fechou-se a porta. Vamos ver aqui aonde que aparece no batismo a abertura. Na hora em que ele se batiza, abre-se a porta do paraíso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui diz, Jesus subiu imediatamente, batizado, Jesus subiu. Aqui não. Mas aqui diz, batizado, Jesus subiu imediatamente da água, aqui diz, e logo os céus se abriram, para fechar, e ele viu o Espírito de Deus. Então, os céus se abrem nesse momento, esse céu que estava fechado se abre, e com a ressurreição se abre totalmente, porque na ressurreição é a volta daqueles que forem viver a vida divina, é a volta deles para o céu. As pessoas que vencerem, quando você vê o Apocalipse, sobre os que venceram a grande tribulação. É uma outra parte que fala dessa mesma volta, daqueles que vão vencer a tribulação. Eles acham aqui, eu procuro a parábola do semeador, furo da sogra, enfim.
E é por isso que ele desce à mansão dos mortos, porque agora ele vai buscar essas pessoas que vão viver a vida divina. Isso é a abertura, a ressurreição e a abertura dos céus é do primeiro homem ao último, todos. E ressurreição, todos vão ressuscitar, sem exceção agora. Não tem mais exceção. A exceção está para onde que vamos. Aqui também, Lucas, ele diz, tendo o povo recebido o batismo, no momento em que Jesus também batizado achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E por isso que também a gente tem o Espírito Santo, o desenho da pomba, porque é bíblico. E do céu veio uma voz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui também mostra o céu se abrindo para os homens. Porque agora, de agora em diante, esse aqui é o batismo de Jesus, os homens serão batizados pela força do Espírito Santo. Eles já eram batizados antes. João Batista os batizava, mas não tinham a força do Espírito Santo, porque João Batista é um homem comum. Eles se arrependiam, era apenas um batismo de arrependimento. Mas com Jesus, não, o batismo muda de configuração, porque ele vem com a força do Espírito Santo, que é outra situação totalmente diferente, é um batismo agora sobrenatural. Então, todos esses sacramentos, eles têm a sobrenaturalidade, que a gente não vê. Acredita, não acredita. O casamento, por exemplo, que Wagner agora se casou na igreja, então, qual é a questão do casamento? E todo mundo diz assim, mas casou na igreja, agora como é que é isso que fica casado pelo resto da vida? Fica casado pelo resto da vida, sim, se não houver algum impedimento que apareça lá, por exemplo, mas explico melhor. Porque na hora em que você consente, o casamento só tem validade se ele é um casamento que você tem o seu consentimento. Não foi empurrado para casar, não estava grávida, não está enganando ninguém. Por exemplo, o que eu digo enganando alguém? É uma pessoa que é, por exemplo, estéril, um homem. Normalmente é mais um homem nesse sentido. Ele é estéril por alguma coisa e ele não conta nada, porque acha que se contar, a moça não vai querer casar com ele. E aí não nasce filho nenhum. Ele é estéril, né? Estéril não significa que não tenha ereção. Estéril significa que não tem filhos. Tem as relações sexuais normais. E aí os anos passam, começa a procurar, até que um dia ele acaba contando para ela, ou contando nunca mais, pode ser que um dia conte, né? E aí ela pode chegar lá na igreja, lá no tribunal eclesiástico, e dizer, olha, eu não sabia disso, nunca soube. Se eu soubesse disso, não tinha me casado, porque era o medo dele. Não tinha acontecido isso. Então, o tribunal eclesiástico, você vai fazer um processo, é um tribunal, já diz tribunal, você vai fazendo um processo, e aí a igreja vai dizer que não houve casamento, não é anular. Anular é porque aconteceu alguma coisa que você está anulando. Simplesmente não houve, você nunca se casou. Perante Deus, não houve, porque tinha uma mentira no meio, uma coisa oculta. Ou então, alguma questão homossexual que não foi dita, coisas desse nível. Ou então que você deu uma coisa qualquer. Aí tem lá dentro do Código de Direito Canônico, as questões que fazem, que você pode, que alegue, pode dizer, olha, não houve casamento por isso. Mas quando o casamento é válido, não tem nada disso, foi com consentimento, por exemplo, casou grávida também. Casou grávida, não queria casar, mas aí meu pai me obrigou a casar. Não pode casar obrigado. Você pode chegar lá e dizer, olha, eu casei grávida, não queria casar coisa nenhuma, meu pai que me obrigou a casar. E aí você prova isso, e a igreja disse, não houve casamento. Não pode haver um casamento que a pessoa não queira se casar. Você casou obrigado. Não existe isso. Você tem que casar pleno, completamente favorável ao ato. Você está casando porque quer, porque gosta da pessoa, sem mentira, sem nada. Então, naquele momento ali, existe uma relação que se constituiu perante o próprio Deus, dentro da casa dele, que é a igreja, e com a força do Espírito Santo na bênção nupcial, em tudo que ali acontece. Então, o laço que se formam dois laços, o seu com a pessoa, mas se forma um que é sobrenatural, que é o
o acordo, vamos dizer, a concordância de Deus com o ato, porque o ato foi livre, espontâneo, e Deus que vê todas as almas, quando vê que as pessoas se gostam mesmo, aquilo ali é o que tem que ser. Não tem nenhuma uma coisa errada, nenhuma coisa escondida, né? Nenhuma mentira. Então, é o ato que tem que ser. E ali, então, ele está de acordo com o que diz a igreja, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de quem está casando. Então, quando a gente quebra o casamento com o divórcio, com a separação, a gente se esquece que aquilo ali foi abençoado, e não foi pelo padre. O padre é um instrumento de Deus, pelo próprio Deus. Então, o vínculo que é feito, se naquele vínculo Deus se coloca dentro do vínculo, é um vínculo eterno. Não tem como você quebrar, porque quem está constituindo o vínculo, aqui na Terra mas ele é acima disso, você que se casou dentro da igreja, e com tudo positivo, você queria fazer isso, ambos queriam fazer isso. Então, ali se formou um vínculo eterno, não é mais um vínculo que eu possa quebrar. Por isso que diz que o casamento tem que ser eterno, porque todos os sacramentos eu não quebro depois. Eu posso, por exemplo, sou batizado e rasgar o batistério, mas eu não consigo desmarcar na minha alma a marca de cristão que eu ganhei. Não tenho como tirar da alma. Não tenho como tirar da alma a marca da crisma que eu recebi, e nem da ordem, que é a marca que se coloca na alma dos padres. Não tem como tirar. A gente não vê, mas é assim que é, então a gente não consegue desfazer. Ah, mas eu mudei de religião, não importa, tá lá a marca que você tem. Assim como eu também, como a gente é filho do nosso pai e da nossa mãe, não tem como não ser. Ah, mas eles me abandonaram, eu nunca vi, não importa, você é filho daquele pai e daquela mãe, mesmo que você nunca tenha visto, não tem como você desfazer isso. Isso é isso. Então, assim, no casamento, embora não tenha marca nenhuma, porque você pode repetir, esses que marcam a alma, você não repete mais, você só se batiza uma vez, só se crisma uma vez, e só se torna padre uma vez. Os outros você pode repetir, você pode se confessar mais de uma vez, você pode se casar em situações dessa natureza, ou porque ficou viúvo, ou porque você prova, dentro do tribunal eclesiástico aceita, de que aqui não houve nenhum casamento. Aí você pode casar de novo na igreja. Mas os outros dois, a unção dos enfermos, você pode repetir, matrimônio, confissão, unção dos enfermos, faltando um, batismo, crisma, Eucaristia. A Eucaristia você pode repetir também. Você vai à missa todo dia, se for o caso, você toma todo dia a Eucaristia. Você pode repetir. Os outros não, esses 3 outros não. Eles marcam a alma e não há repetição nenhuma. E o casamento nessas condições, em que você consiga provar no tribunal eclesiástico que não houve o casamento. Nunca existiu o casamento. Apesar de você ter vivido com a pessoa, mas perante a igreja ele nunca existiu. E aí você se separa também, se for o caso, no civil, né? No civil tudo é fácil, não tem nenhum problema. Mas você está com a possibilidade, como divorciado, de casar de novo. O divorciado pode casar de novo. E se não houve casamento nenhum, você pode casar na igreja. É como se fosse o primeiro. Uma pessoa que é batizada na igreja católica, se a igreja que ela se batizou na igreja protestante for uma igreja séria de peso, o batizado dela é aceito, ela não se batiza de novo na igreja católica. Ela só vai se batizar na igreja católica se é uma dessas portinhas que o pastor abre, que ninguém nem sabe direito o que é. Mas se for dessas igrejas luterana, calvinista, presbiteriana, Assembleia de Deus, é um batismo só. A igreja aceita o batismo. E a igreja católica aceita o batismo. Eu não sei se eles fazem a mesma coisa, mas a gente aceita o batismo deles. Não se batiza de novo. Eles também se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo com as mesmas... pode ser diferente, tudo, mas eles também se batizam na água, da mesma forma. Então, não aceita, não precisa se batizar de novo. Assim como você pode se casar também com alguém de outra religião, protestante. Só que você tem que ir, o bispo autoriza, você pede a autorização do bispo, ele autoriza e o casamento acontece.
Mas tem que ser dessas que eu estou falando, não é dessas portinhas que cada dia abre uma, essas não. Essas não são igrejas, assim, que você possa dizer que é uma coisa assim séria, porque é qualquer um que pode ser pastor aí, é uma bagunça, né? Mas as sérias, as que a gente conhece, elas são igrejas sérias, então vale o batismo delas para a gente. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui uma coisa no chat. Então, quem a Tassiane perguntou, depois se batiza na igreja evangélica, então, do jeito que você está colocando aqui, parece que elas aceitam o segundo batismo, mas não existe isso. O primeiro batismo é que é válido, é o primeiro, não tem segundo batismo. Mas sem fazer crimes, primeira comunhão no protestante, como assim? Não entendi. Se ele se batiza? Pergunta, válida. Lu, Ah, só para complementar o que você está falando aí sobre o sacramento, sobre o batismo, né, das igrejas protestantes. Esse batismo que é válido, que a Igreja Católica não faz, né, que a nossa igreja ela não faz um outro batismo, é todo o batismo que é em nome da Santíssima Trindade. Todo ele, né? Aquele que é só em nome de Jesus, ele precisa sim ser batizado novamente, passar pelo rito do batismo da Igreja Católica. E tem algumas igrejas que fazem o batismo só no nome de Jesus, né? Mas na nossa igreja é a Santíssima Trindade, então toda aquela igreja que é feito o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é aceito na igreja católica, sim. Não precisa passar pelo rito, pelo batismo novamente. Às vezes precisa passar por um rito complementar, né, do batismo, que geralmente o padre vai ver, né, acompanhar qual é a igreja que ele veio, e ver se ele precisa passar por esse rito complementar ou se pelo batismo completo. Mas, geralmente, todo aquele batismo que é no nome da Santíssima Trindade, ele não precisa mais ser batizado, porque daí você vai estar negando a Santíssima Trindade, né? É um pecado grave. Isso, né? É o que está escrito no Diretório dos Sacramentos. Em relação à primeira comunhão, né? Alguém perguntou, mas sem a crisma e a primeira comunhão? Sim, porque as igrejas evangélicas, eu falo evangélicas, essas que a Lu citou aí na Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, elas não têm esses sacramentos, assim. Criança, quando ela não é batizada quando criança, é batizada quando adolescente, né, 12 anos. A partir de 12 anos, ele já vai para o batismo, né, nas águas. Então, a partir de 12 anos, ele já pode ceiar, como eles dizem, né? A Santa Ceia, que geralmente é uma vez por mês, né? Culto que é celebrado, né? A ceia. Não é como a Igreja Católica que a gente comunga diariamente, ou aos, né? Lá não, lá é uma vez por mês, e a partir de 12 anos, quando você já é batizado, eles entendem que a partir do momento que você foi batizado, você já pode fazer parte dessa comunhão que é Santa Ceia, que eles colocam assim. então, Deu para esclarecer? Oi? é que o Wagner fez a pergunta, mas sem fazer crisma de primeira comunhão, eles podem casar assim? Por isso que tem que ir para o bispo tem que analisar, ele é que analisa. E a crisma, eu mesma me casei, eu era crismada, meu marido não era crismado. Ele, nem todos as igrejas, aqui nossas mesmo, né, que a gente casou na católica, nem todos pedem a crisma. Apesar dele ser um sacramento que rege a maioria dos casamentos, mas eu não sei se era no passado, né, porque eu me casei agora, ou se foi uma questão da própria igreja na qual eu me casei, que não foi necessário. Fez o curso de noivo, vocês fazem curso de noivos, né? Passou por lá e você faz aquele processo todo para casar e está lá, não é crismado. Agora, a primeira comunhão, sim, tinha. E nesse caso de igrejas protestantes, o bispo vai analisar, ele analisa.
Como a Neurênis falou, eles têm essa questão da comunhão dessa forma, como ela esclareceu para vocês, mensal. Agora, a crisma eles não têm, mas também não é condição sine qua non, senão eu não tinha me casado. Então, mas isso vai depender do bispo local, ele vai fazer o estudo do caso, é tipo também um processozinho, em que ela pede para casar, ele ou ela, enfim, aquele que é cristão católico, pede para se casar com uma cristã protestante. E aí o bispo vai vai dar o seu parecer. Eles fazem o processo e manda para o bispo. Num caso assim também, Deus dará, vamos dizer assim, só porque eu quero me casar. Mas vai ter uma leitura e um sim ou não da igreja. A igreja vai se pronunciar a esse respeito, sobre esse casamento. Mas a crisma, eu digo para vocês, ela pode pode não ser crismada para casar. Não é uma coisa normal. A coisa normal é você ter crisma e ter o batismo. Isso é o normal, a normalidade, é isso que a igreja exige. Mas, às vezes, como foi o meu caso, passa sem a crisma. Eu era crismado, ele não. E, às vezes, de repente, você pode... Eu já perguntei no Tribunal Eclesiástico, que eu levei o meu processo, que eu me separei, e ele disse para mim que... Eu perguntei sobre esse fator, mas não sobre a crisma, né? Não entrou, não foi... Ele disse que eu poderia dizer que não houve casamento. Dentro daquilo que eu tinha de situação, poderia ter dito que não houve casamento. Só que eu nunca quis fazer, porque eu achei meio atrapalhado. Né? Não sei, é meio doloroso você ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, assim, não me lembro dele falar nada da crisma, os motivos foram outros. Mas aí houve o divórcio, e aí como é que você vive? Como é que vive uma pessoa que tem uma eternidade de casamento e tem aqui uma realidade que ela não transparece para você todo dia, né? E existe uma eternidade no casamento. É uma coisa... Por que não transparece também? Porque a gente não tem a noção da eternidade. Como a gente vive no tempo, a gente não consegue imaginar uma coisa para sempre, porque para a gente não existe nada para sempre, nem a gente é para sempre, aqui para o mundo, né? Então, a gente tem a dificuldade de imaginar uma coisa para sempre. A gente, às vezes, deseja uma coisa para sempre. Quando a gente, por exemplo, tem um bom momento na vida, está feliz, aí a gente, queria que esse momento se cristalizasse, que durasse para sempre. A gente não tem a noção, a gente queria, mas não acontece a coisa. Mas o que a igreja, então, determina para pessoas que se divorciaram, do que não queriam, enfim, algum processo qualquer, mas que você viva a castidade, é essa a determinação. Principalmente quando você tem um motivo como o meu, de dizer que não houve casamento, só não usei, né, a motivação para fazer, mas você vive a castidade, você não se casa de novo, vive a castidade, e se quiser casar de novo, vai ter que fazer o processo para casar de novo na igreja. Aí você vai entrar dentro do tribunal, montar o processo, e a igreja vai se pronunciar. Ou então você vai fazer o que eu fiz, vai ficar em castidade, não vai ter outra relação com ninguém. Não pode ter. Essa questão do não relacionamento sexual, ela vale para sempre. Por quê? Para sempre nesse sentido. Para o cristianismo católico, você só tem relações sexuais na constância do casamento. Ponto final. Não se casou, não tem. Se divorciou, não tem. E assim é que funciona. Então, às vezes, até quando a pessoa questiona a questão do homossexualismo, ele é igualzinho. Eu também não posso ter a relação sexual com as pessoas. É a mesma coisa, tanto faz. Se eu for homossexual, heterossexual, isso não vai fazer diferença nenhuma. Eu só posso ter a relação na constância do casamento. Se eu sou solteira, acabou. Tanto faz o que eu sou, o que eu não sou, eu tenho que ficar casto. Essa é a visão. Então, no sentido de que a gente pode imaginar essa visão, é difícil, mas com oração a gente consegue, não é fácil. Mas também, às vezes, você se casa e também não é fácil. Não é uma coisa fácil, tranquilo, não é bem assim. Quem é casado sabe que não é, que tem momentos difíceis também. Então, na vida sempre tem os momentos difíceis, não é tudo fácil. Mas essa questão da castidade, ela pode ser vista como já um futuro, que na eternidade ninguém se casa nem se dá em casamento, e isso é bíblico. Então, você já vive aqui, a pessoa que consegue
padres, né, que também são castos, eles devem ser. A castidade é exigida, eles não têm relações sexuais. Já com uma visão da vida eterna. Nossa Senhora, Virgem antes, durante e depois do parto. Visão de eternidade. Essa é a visão. Por quê? Porque aqui é um lugar temporário. A gente daqui vai sair uma hora. Daqui para sempre. Então, a gente já vive, em muitas situações, com essa visão da eternidade. E quando a gente se batiza, que vira filho adotivo, né, sai da condição de criatural para a condição de filho de Deus, filho adotivo, a gente já dá grandes passos na direção dessa eternidade, porque aí a gente já foi preenchido com o Espírito Santo de Deus, que antes ainda não tinha sido, antes do batismo não se tinha ainda. Então, fortalece a nossa caminhada num lugar árido como o mundo é. O mundo é difícil, ele é duro, né? Então, essa facilidade de nos ajudar, a igreja nos ajuda nessa caminhada, na nossa caminhada até a hora em que a gente vai embora daqui. E a igreja tem essa disposição de nos ajudar quando a gente é pequenininho com batismo, geralmente é quando é pequenininho, não pode ser adulto também, mas geralmente é pequeno. Então, na idade lá dos seus 10 anos e tal, por essa idade, a primeira comunhão, na idade dos 14, 15, mais ou menos, a crisma, está sempre, ela vem junto com a pessoa, crescendo. Mais velho, ele pode se tornar um padre, então tem a ordem, pode se casar, tem o casamento. As besteiras que a gente faz, tem aí a reconciliação e penitência, para a gente poder se confessar e receber o perdão de Deus. E se a gente tiver alguma doença, principalmente séria, a gente tem a unção dos enfermos. E se a gente for velhinho, na hora da nossa morte, perto da nossa morte, a gente tem essa última unção. Se alguém chamar o padre, tiver um padre lá no local, é a última unção. Quer dizer, a ideia da igreja é acompanhar o fiel a vida inteira, ficar sempre em contato, uma vez que ele esteja dentro da igreja. Ele vai cumprindo todas essas etapas. E a Eucaristia, que depois da primeira comunhão você pode tomar todo santo dia, se for a missa todo dia. Então tá bom, já são 9h10. Vamos nós. Lu, Aqui, olá. Fala, Neurinos. Lu, Estou ouvindo. eu só quero voltar lá na pergunta, né, que ele falou. Você pode repetir a pergunta dele aí, por favor? Ele Eu não perguntou consegui ler. se você não faz a crisma e também não tem a primeira comunhão, como é que se casa? Como é que o protestante se casa? Como é que a igreja admite casamento de pessoas de religiões diferentes se ela só tem apenas... Ah, sim. Aí você Oi. explicou já que a comunhão é uma vez por mês. Sim, E que a expliquei sim. E quanto ao casamento, eu vou falar aquilo que eu sei diante da religião dos meus pais, que os meus pais são protestantes da Assembleia de Deus, e a minha família quase toda casou na igreja evangélica, né? Como eu disse, lá na igreja evangélica eles não têm assim essa questão dos sacramentos, né, da primeira comunhão, da crisma, e o casamento ele se dá porque eles não têm também essa questão do namoro, assim, namorar o namoro deles é até um pouco que muito compromisso, sabe? Assim, que uma vez que eu namoro uma moça da igreja, o pastor logo já diz assim, vamos casar, porque não pode ficar muito tempo enrolando namorando, não, tem que casar, né? Eu acho que eles veem também muito essa questão da sexualidade, de não ter que ter relações sexuais antes do casamento, essas coisas assim. Eu posso depois buscar essa resposta mais concreta, né, para passar, mas eu falo diante daquilo que eu convivo, né, na minha família. Eles são muito jovens, né, muito cedo, por isso, né, namoro já é para casar. E não tem, assim, uma
a questão de preparação, de curso de pais e padrinhos, né, de noivo, não. Vai lá, conversa com o pastor, fala, a gente já está há muito tempo, então a gente quer casar. Marca o casamento, no dia do casamento, o pastor celebra o casamento assim como o padre celebra, né, também, mas tem também aquela questão do casamento no civil, né? Você casa no civil, lá as pessoas evangélicas, elas casam muito mais no civil do que na própria igreja, né? O católico já é assim, o casamento no civil, ele faz parte desse sacramento. Então, assim, a igreja católica, apostólica romana, você precisa casar para você poder casar na igreja. Não existe mais aquele casamento só na igreja ou só no civil, né? Você pode até casar no civil e não casar na igreja, mas se você optar casar na igreja católica, você tem que casar no civil, né? Você pode pedir também para que esse casamento seja celebrado no mesmo dia, né? E aí tem que correr os procames, toda essa papelada toda para poder você casar no mesmo dia. Eu falo na igreja nossa, né, católica. A Laiane que vai casar aí, Wagner que casou, sabe como é que é. Passou por esse processo de documentação, não é, Laiane? Então, assim, mas lá na igreja protestante, não. Você casa no civil, se você quiser casar na igreja, o pastor vai lá e faz uma cerimônia belíssima, e junto com essa cerimônia ele coloca uma doutrina que fala. Se você for aquela mocinha que participa da igreja, dos cultos, essas coisas todas, tem essa doutrina. Se não, você só celebra lá o casamento para você ensinar, mas você não passa a doutrina, segundo eles, né? Que são direcionamentos, eu acredito, eu ainda vou até buscar o que de fato é essa doutrina que eles dizem, né? Porque eu entendo que seja a homilia que o padre faz para os casamentos, né? Lá o Wagner, por exemplo, que casou há 2 semanas, foi muito linda as palavras do padre com eles, né? Com o casal. Então, eu acho que essa doutrina que eles falam lá é a mesma que falando para os casais. Mas se você for uma pessoa da igreja, frequente, se for batizado lá, já é batizado, se não, você vai ter uma cerimônia onde você vai ter os convidados, vai assinar um papel lá, mas passar pela doutrina, muito menos vai ceiar no dia, né? Se você optar por ter a ceia, ter um culto. É assim, funciona. Eu falo da Assembleia de Deus, que é onde a minha família participa e é que eu vejo os casamentos. Porém, a maioria dos evangélicos, eles não casam na igreja, eles casam só no civil também, né? Porque, não sei, acho que não se sentem preparados para casar. Eu não sei o que acontece, não, de fato. Mas eu ainda vou procurar, que é para poder tirar essa dúvida, né? Para vocês. Prometo. Tá bom? Tá. E assim, você falou alguma coisa sobre a crisma, você falou foi em relação à crisma aqui também, ou é lá? Eles não têm sacramento da crisma lá, né? Não. Você falou que quando você casou, você não precisou eu falei que eu crismar, sou né? crismada e o meu ex-marido não era crismado. É que assim, há uns anos atrás, muitas pessoas, eles tinham esse sacramento da crisma logo quando eles nasciam batizados, né? Então, assim, para a igreja, já aquele casal já tinha crismado, embora não tivesse aquele documento, né, aquele certificado que a gente dá, assim. Mas hoje a igreja católica, ela exige, sim, a crisma. E você casa, assim, antes de você receber o sacramento, por exemplo, no caso do Wagner, com a declaração de que ele está participando da catequese para receber esse sacramento. Você casa mediante a liberação do padre, da paróquia, e juntamente com toda a equipe de catequese, coordenação de catequese, que vai estar afirmando que você está sendo preparado para esse sacramento. A Loiane, no caso, né, vai casar, eu não sei se é o mês que vem, ela vai dizer aí, que onde ela
ela vai casar, parece que o padre disse que ela não precisava ser crismada. Não sei se foi isso. Mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Porém, a igreja pede uma documentação. No caso, o padre de lá fez ele fez uma declaração afirmando isso de lá. Eu tenho essa declaração, a secretaria tem. E aqui a gente mandar para a Cúria, porque os documentos são daqui da paróquia. Eu fiz uma declaração assinada por mim e pelo padre André, afirmando que a Loiane está fazendo catequese junto com o Vinícius. Então, eles foram liberados mediante essa preparação da catequese. Assim. Isso mesmo. Esclareceu? A Tarciane está dizendo que vai casar no comunitário ano que vem, é porque puxa e some o negócio aqui. Sim. Vou casar, eu também vou casar no comunitário ano que vem e depois vou fazer a crisma. Exatamente. É. Exatamente. A igreja liberou. Na época em que eu fiz as catequeses, também não eram longas assim, não. As catequeses modificando, elas foram se modificando ao longo do tempo. Elas eram curtinhas. Exatamente. E eu fiz a crisma, né? Muita coisa assim, que a igreja vem revendo, né, colocando. Às vezes as pessoas falam, mas a igreja é muito exigente, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque são coisas sérias, né? Os sacramentos é muito sério. Então, assim, a gente, quando procura o sacramento, a gente precisa entender realmente tudo, né, poder receber esse sacramento. Então, é isso, né, assim, a Tassiane vai casar, assim, no casamento comunitário, né, por isso que todas as pessoas, os casais que entram lá na catequese, no casamento comunitário, aqueles que não têm os sacramentos da primeira comunhão e nem da crisma, vêm para a catequese. Por isso a gente tem vários casais aí que estão fazendo catequese, porque eles estão sendo preparados tanto para os sacramentos como para esse casamento, né? Então, assim, tudo isso a igreja revê e coloca, né? Eu vou casar, mas eu vou casar lá no casamento comunitário, mas antes eu vou passar por isso tudo. E se não chegar a data lá do casamento, por exemplo, esse ano não teve, por conta da pandemia, né? Mas todos aqueles casais que estão fazendo catequese, existe essa mesma decisão que eu fiz para o Wagner e para a Loiane, a gente faz lá, né? Para a catequese, para todos eles que estão participando, afirmando que eles estão participando da catequese e que estão preparados para esse casamento. Aí o padre André assina e manda, né, para poder correr os proclames. Se não tiver, já é um impedimento, assim, né, de casamento na igreja. E realmente vai modificando. Quando eu comecei a ser catequista, foi no ano de 2009. A catequese de adolescentes, que eu sempre dei catequese para adolescente e para adulto, só. A de adolescentes era um ano só. E aí, o Dom Sérgio fez o diretório, um documento que é o diretório, e aumentou para 2, me lembro bem disso, só não lembro o ano que foi. Mas ela vai modificando, demorando, né? Então, modifica mesmo. Então, e assim, o mais bonito o mais bonito de tudo, toda essa preparação da catequese que eu vejo, né, assim, como catequista, como coordenador que acompanha, são os testemunhos, né, que os próprios catequizandos eles dizem. É porque esse ano a gente não teve a oportunidade de ter uma catequese presencial, de conhecer a história de cada um, mas a gente faz sempre uma avaliação, né, no meio do ano, no caso da catequese presencial, quando a gente entra em recesso no meio do ano, temos sempre uma confraternização. Dentro dessa confraternização, a gente pede para que esse catequizando ele fale como que está sendo a catequese, o que ele aprendeu, e assim, é muito bonito de ouvir o testemunho deles quando eles falam que eu entrei na catequese porque eu vou ser padrinho, ou porque eu vou me casar e aí eu preciso da crisma. Só que a caminhada de catequese, você vai descobrindo que não é pelo o fato de você ser padrinho e nem de você crismar, se casar, que você
precisa do sacramento, e sim porque o sacramento é uma coisa linda de Deus e que a gente vai aprendendo, né? Vai conhecendo e vai aprendendo muita coisa e descobre que não é só por isso, né? É algo muito mais além do que o próprio, do que eu ser madrinha ou então porque eu vou me casar, né? E assim, todos eles falam, né? Dessa vivência, né? Que aprendeu e o que vai levar, né? E é isso, é muito bom, né? Ouvir. Espero que quando o ano que vem a gente tenha essa oportunidade, né? De conversar e de saber o que se passa no coração de cada um, né? De que forma a gente ajudou e que continuamos a ajudar vocês, né? A descobrir esse caminho tão bonito, né? Jesus, né? Que Ele é tudo na nossa vida, né? Tudo. Alguém fez uma pergunta aí, foi? Não, não, vou ter que sair. As crianças, a Tarciane botou. Cadê, gente? E as crianças que entram na catequese com 7 anos e faz a primeira Eucaristia com 11, ficam bastante tempo na catequese, verdade. E o Wagner botou, boa noite a todos, que eu vou ter que sair. Vamos encerrar. Vamos encerrar com a Ave Maria, então, para sair todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Por nós. nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pronto, já são 9h15, para ele não sair e a gente ficar aqui, a gente vai embora. Tchau, gente, até terça. Até terça, boa noite. Fiorenes, fica aí, né, Até, uma ótima semana para vocês. Fiorenes? Tchau. Sim. Até terça. Jailson é a Raquel, não é? Aí hoje eu achei, Deus abençoe, é a Raquel. Hoje eu achei depois quando eu fui olhar, porque eu não anotei porque eu tinha a senha, eu só não estava lembrando, aí eu fui ter que olhar lá no Zap para achar a senha que não anotei. A senha é a mesma de quando começou, né, o curso. E você não sabe É a mesma. que o padre, ele me pediu para fazer um trabalho para ele, me enrolei de novo com esses trabalhos, e aí vai até quarta, não, aí hoje que melhorou para eu poder te dar a crisma. Só falta eu olhar, já está pronto, só fazer correção de texto, né, para não ir com o texto errado. Eu tinha falado que estava pronto. Então, hoje Eu vejo. com o Fernando hoje eu encontrei com o Fernando e a Paloma, eles estavam na missa com as crianças, né? O Fernando e a Paloma estavam na missa. Daí eu comentei com ele sobre o livrinho, eu falei, Fernando, você está fugindo de mim? Eu comentei com ele, você está fugindo de mim? Ele, você queria falar comigo? Eu, sim, aí eu falei com ele dos livrinhos, ele falou que era para a gente fechar tudo que a gente quer colocar e encaminhar para ele, que ele faz. Mas sabe que eu vi na internet que é fácil fazer o livrinho? Na verdade, agora como é que faz? Mas para fazer aquela posição de livrinho, você tem só que fazer na hora que você vai imprimir, você pede lá não sei o que lá. Agora, eu não sei se todas as impressoras têm o negócio do livrinho. Isso aqui eu não sei, mas é de imprimir. O nosso tem formato livreto, né? Mas aí eu vou passar para o Fernando fazer isso, porque ele faz com muito carinho, ele coloca com bonitinho, né? Porque eu tive que de novo pedir o padre, né? O diretor, pediu como diretor da favela, né? Da igreja. Fazer um trabalho para ele, aí eu acabei esse trabalho hoje, 6h pouco da manhã. Assim. Aí mandei para ele lá para. Nossa! Porque ele precisava para hoje às 3h da tarde. Ai, meu Deus. Uhum. Aí mandei para ele, agora já está. Eu vou sair da reunião, mas eu vou falar com você no particular, tá bom? Fora da reunião.